Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa videoaula de hoje continuará falando a respeito do gênero textual que nós estávamos trabalhando anteriormente, ou seja, as crônicas argumentativas. Até aqui, nós já vimos alguns fatos importantes a respeito da crônica. Por exemplo, nós vimos que lá no século XIX, a crônica nasceu como se fosse uma união, ou um casamento entre o jornalismo e a literatura. Sim, os primeiros cronistas eram todos jornalistas, e eles publicavam os seus textos nas edições dos jornais. Com o tempo, porém, eles foram misturando fatos que aconteciam na realidade cotidiana com fatores que eles mesmos criavam, ou seja, fatores ficcionais. Mas nós vimos também que a crônica, além de trazer narrativas que falam sobre acontecimentos simples, cotidianos do nosso dia a dia, muitas vezes também tem a tendência de fazer crítica social ao defender e determinar um certo ponto de vista. E a esse tipo de crônica, nós damos o nome de crônica argumentativa. Pois bem, a nossa tarefa de hoje será produzir uma crônica argumentativa que deverá ser entregue. E quais são as orientações para que nós possamos fazer uma crônica argumentativa? Bom, em primeiro lugar, a recomendação básica é que você escreva o seu texto em primeira pessoa. Você deve se lembrar que quando o texto está em primeira pessoa, você tem um narrador personagem. Então você deve falar a respeito de algo real ou imaginário que aconteceu com você, correto? Segunda instrução importante: você pode escolher o tema a respeito do qual você quer falar. O direcionamento do livro que nós recebemos trata a respeito dos benefícios e também dos malefícios que a tecnologia nos proporciona. Você pode escolher seguir essa temática ou ir por um caminho diferente, escolhendo um assunto que tenha chamado a sua atenção, certo? Terceira orientação: você deve refletir a respeito dessa notícia e decidir na crônica. O seu posicionamento tem de ficar claro, se você é a favor do assunto escolhido ou se você é contra, e também dizer os motivos pelo qual você é a favor e contra. Você pode adotar um tom mais divertido, aproximado aí do tom informal, irônico, cômico ou humorístico, como nós vimos na crônica Adeus às Cartas, que satiriza ou que critica a invenção da tecnologia e a substituição do correio eletrônico pelo carteiro convencional, ou você pode adquirir na sua crônica um tom mais objetivo, como nós vimos na crônica escrita por Denise Fraga, intitulada Pela Metade. Muito bem, embora as crônicas argumentativas queiram refletir a respeito de um ponto de vista, você pode inserir no seu texto pequenos fragmentos que sejam narrativos, desde que eles contribuam para a sua argumentação. Se você escolher um diálogo entre os personagens, poderá optar pelo uso do discurso direto, quando nós temos a fala direta dos personagens por meio de 2 pontos, dividindo a fala do narrador, e um travessão, indicando a fala dos personagens, ou você pode optar pelo discurso indireto, quando o próprio narrador reproduz com as suas palavras o que o personagem disse. Muito bem. Algumas dicas importantes são necessárias para que vocês realizem essa atividade. A primeira delas é vocês utilizarem o uso de palavras sinônimas para não repetirem as mesmas palavras. Por exemplo, se você já utilizou a palavra perto, de repente você pode utilizar a palavra próximo. Correto? Para que você não fique repetindo as mesmas palavras vez após vez, porque isso causa uma certa redundância. Pessoal, se vocês estiverem com dúvidas em conseguir selecionar um sinônimo para a palavra que vocês já usaram, existe um site muito bom na internet que ajuda a fazer isso. O nome dele é sinônimos.com.br. Você digita ali no campo a palavra que você quer usar e ele te dá ali no mínimo 4 sinônimos pelos quais você pode substituir a palavra. Correto? Segunda dica: utilize os pronomes pessoais. Eles servem para você não ficar repetindo o mesmo substantivo vez após vez. Então, se você já mencionou que Jorge é um sujeito legal,
Você não precisa dizer de novo que Jorge sai para trabalhar às 5 da manhã. Você pode simplesmente dizer que ele sai para trabalhar às 5 da manhã. Terceira regra: os pronomes possessivos também ajudam a não ficar repetindo os mesmos substantivos. Por exemplo, se eu disser o meu carro é branco e o de vocês é amarelo, eu utilizei o de vocês para não repetir o substantivo carro. Isso ajuda bastante e dá clareza ao texto. Outra dica importante: o uso dos pronomes demonstrativos. Então, o pronome isso, esse, essa, esses ou essas retomam tudo o que vocês já mencionaram anteriormente. Não necessita repetir os mesmos substantivos vez após vez, para que o nosso texto não fique chato, cansativo de se ler. Correto? Pessoal, essas são as informações que vocês precisavam e eu fico agora então no aguardo do envio do texto de vocês, ansioso para lê-los. Lembrem, a produção é de uma crônica argumentativa com o tema livre. Obrigado pela sua atenção, até a nossa próxima aula.